Nosso tema hoje é Fazendo Novos Discípulos. E o texto básico é 2 Timóteo 2, de 1 a 7 e o versículo 15. Eu quero ler esse texto. A minha versão, os irmãos sabem, estamos já há bastante tempo usando a NAA. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. E o verso 15, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O apóstolo Paulo escreveu esta epístola a Timóteo quando estava velho, preso e vivendo os seus últimos dias. Isso nós ficamos sabendo nesta mesma epístola, no capítulo 4, nos versos 6 a 8, quando ele diz: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está aguardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Quando ele diz, quanto a mim estou sendo oferecido como libação. Libação era uma bebida que era derramada sobre o sacrifício que era feito no altar. E ele diz que está se oferecendo, que a vida dele está no final e que ele a tem oferecido a Deus no altar. E ele diz, o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está aguardada a coroa da justiça. Essa justiça é a que nós temos por meio de Jesus quando colocamos a nossa fé nele. Que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Timóteo, por sua vez, a quem ele se dirige nesta epístola, era jovem, livre, vivia o início do seu ministério, mas atemorizado e desanimado com as lutas. Por isso que o apóstolo, nesta epístola e na anterior, ele sempre procurou encorajar Timóteo a vencer as batalhas que ele enfrentaria. Então, ele diz assim, ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Por isso, Paulo então recomendou a Timóteo, primeiro, que Timóteo se fortificasse na graça que há em Cristo Jesus. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus.
revigore-se, adquira força, seja forte. Como? A graça de Deus está disponível para nós desde o momento que nós cremos em Jesus e a recebemos. Recebemos perdão, purificação, vida eterna, nos tornamos filhos de Deus, como acabamos de cantar, mas sem qualquer sombra de dúvida, o apóstolo Paulo está se referindo à graça de servir a Deus. E nós vamos ver isso já já. Um texto que nos traz luz sobre isso é 1 Coríntios 15, 10. Aliás, 9 e 10. Ali... Não tem esse texto não. Eu vou ler. 1 Coríntios 15, 9 e 10. Porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. É uma referência aos demais apóstolos. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Há uma coisa que todos nós temos que entender: nenhum de nós pode servir a Deus na sua própria força, porque ela é inútil. Não que não tenhamos que nos empenhar, nos dedicar, não estou falando disso, estou falando de confiar em si mesmo. E uma das coisas que aqueles que servem a Deus devem estar bem conscientes, e muitas vezes é preciso que nós apanhemos bastante para que cheguemos a entender isso, não apenas com a mente, mas de fato e de verdade, é que ninguém pode servir a Deus, repito o que já disse, com seu próprio talento, com a sua própria força, com a sua própria capacidade. Deus se vale de todo o preparo que você tem, Deus se vale de tudo que você recebe dele também, de forma, podemos assim dizer, natural. Mas sem a graça dele nós não vamos a lugar nenhum. No verso 10 ele diz: mas pela graça de Deus sou o que sou. E ele dizia: a sua graça que me foi concedida. Ele está falando do dom que ele recebeu de ser apóstolo, de fazer a obra de Deus. Não se tornou vã, ou seja, a capacidade que Deus deu a ele não se tornou vã, pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Para que entendamos isso bem, me veio à mente aqui agora um texto de Filipenses capítulo 3, no versículo 7. Mas o que para mim era lucro, lhes considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. A justiça de Deus, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Bem, o apóstolo Paulo tinha um preparo extraordinário, era excelente em tudo que ele fazia, e isso ele descreve nos primeiros versos desse mesmo capítulo,
e ele descreve o seu currículo, a sua ascendência e a sua capacitação, o seu aprendizado no judaísmo, mas ele desconsiderava tudo isso como lixo, para ter o que é de Cristo. E ter a Cristo é ter não apenas Cristo, mas ter também aquilo que Ele nos dá para fazermos a sua obra. Ele deixou também claro para nós que a graça de Deus fica evidente na fraqueza humana. Escrevendo na sua segunda epístola, capítulo 12, aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 12, versos 9 e 10, ele fala de suas experiências com Deus, e quando ele pediu a Deus que removesse um espinho na carne, então ele me disse: a minha graça é o que basta para você. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O espinho mostrava a ele a sua fragilidade. Aquele que antigamente pensava que era o tal e podia todas as coisas, agora ele reconhece, porque Deus permitiu que o inimigo mostrasse ou ressaltasse as suas fraquezas. E então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O poder de Cristo aqui é graça, é a graça de Deus, é a capacitação de Deus para a gente fazer a obra dele. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ele fala de tudo aquilo que ele sofria na carne como resultado do servir ao Senhor. Das dificuldades que ele enfrentava. E ele fala que, entre outras coisas, de fraquezas, insultos, privações, perseguições, angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então ele recomenda a Timóteo que ele se fortificasse na graça que há em Cristo Jesus. Ou seja, que ele tomasse posse daquilo que estava disponível para ele. E a maneira como tomamos posse da graça de Deus é reconhecendo que não podemos em nós. E que precisamos dele, precisamos de uma coragem, precisamos de uma capacitação que sobrepuja toda e qualquer capacitação possível e imaginável que o ser humano possa ter. Não é o que eu tenho, é o que ele é, e ele tem, e ele nos concede, me concede, concede a você. Mas Paulo recomendou a Timóteo, em segundo lugar, que ele fizesse discípulos. E o que você ouviu, 2 Timóteo 2,2, e o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Fiéis. Se você for no dicionário, o dicionário vai dizer para você o seguinte: são aqueles que dão mostras de lealdade, pessoas confiáveis, que não contrariam a confiança que foi neles depositada, são pessoas leais, são pessoas dedicadas e devotadas ao Senhor e
ao chamado que Ele tem para cada um de nós. Que sejam fiéis e idôneos para instruir a outros. Idôneo, o dicionário também define assim, adequado, próprio, que convém, que sim, o sentido é que se encaixa perfeitamente com o que vai ser feito, que tem condições para desempenhar certos cargos, certas funções, apto, capaz, competente. Mas não é a competência propriamente humana, é a capacidade que Deus deu para a pessoa fazer aquilo. E quando nós estamos no centro da vontade de Deus, fazendo o que Deus quer que nós façamos, nós temos êxito nisso, sentimos-nos bem fazendo isso, e as pessoas que recebem o que nós fazemos também sentem a mesma coisa. Ele diz idôneos para instruir outros, são pessoas aptas para instruir outras pessoas. E eu penso aqui no discipulado propriamente dito. Ovelha gera ovelha. Discípulos formam líderes, formam líderes. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Aqui está o princípio do discipulado. E este princípio do discipulado, este é o princípio do discipulado ensinado por Jesus de uma forma bem clara, em Mateus 28, 19 e 20, que nós vimos no domingo passado. Domingo passado? Foi domingo passado? Foi. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, fazer discípulos é compartilhar a sua fé com outras pessoas. É falar aquilo que você ouviu, aquilo que você sabe, aquilo que você conhece. É a sua experiência pessoal com Deus. É evangelizar. É levar o discípulo a ser batizado, é ensinar o discípulo a guardar a palavra e o ensino de Cristo. O texto diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E é interessante, eu me lembrei agora de Josué. Você pode me dar a referência? 8. Josué 1:8. Diz assim, não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Aqui fala de falar desse livro. E Jesus disse que, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Mas o texto de Josué diz, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito, então você fará prosperar o seu caminho. Você deve ter o cuidado de fazer e ensinar. Não se ensina aquilo que você não está fazendo. Então, eu e você temos que fazer, seguir o ensino de Jesus. Mais uma vez eu tenho que dizer, você não tem que ser perfeito. Não espere ser perfeito, porque senão você não vai fazer nada até o final da sua vida.
mas faça-o com todo o empenho, faça com excelência, faça com dedicação, sirva a Deus de coração inteiro. Nós vimos no domingo passado à noite, quando Jesus, inquirido sobre o principal dos mandamentos, ele disse: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e com todo o seu entendimento. É aquilo que você sabe e pode fazer. Dê tudo que você tem, dê o melhor. Assim você deve servir a Deus. E assim você deve fazer discípulos. E receber a promessa da presença do Senhor. O Senhor disse: eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. O que o Senhor prometeu está conosco. Então nós devemos ter em mente que isso vai acontecer. Uma das maiores necessidades, eu tenho frisado aqui, é de discipuladores, especialmente para a pessoa que está no início. Durante muito tempo nós tivemos aqui uma escala de pessoas que ficavam de plantão. Eu mesmo já fiquei de plantão aqui muitas vezes. E os próprios membros da igreja traziam pessoas que elas não tinham dificuldade de compartilhar a sua fé, mas as pessoas se dispunham a vir. Olha, quando alguém se dispõe a vir aqui, é um passo gigantesco. Se ela se dispõe a vir aqui para ouvir a palavra de Deus e entender, se você diz para uma pessoa: olha, você não gostaria de ouvir mais sobre a palavra de Deus? E se você quiser, eu vou conduzir você, alguém que pode ajudar você, esclarecer suas dúvidas. Se você fizer isso e trouxer alguém, mas para trazer alguém é preciso que haja pessoas dispostas a estarem disponíveis para isso. Será que nós não temos essas pessoas? Eu creio que temos, sim. A questão é: eu estou disponível para fazer isso? Você teria que estar aqui de manhã cedinho, às 8 horas da manhã, para você receber essas pessoas. O que você faria? Você apresentaria o plano da salvação para elas? Você poderia usar a primeira vez qualquer método de evangelismo que nós temos usado aqui. Depois, se ela fizer uma decisão, aí na segunda ocasião você vai explicar detalhadamente o plano da salvação numa lição que já está prontinha, com todos os textos, é só você explicar. Depois disso, a pessoa confirmou a sua decisão, você então dá o segundo fascículo, que é a certeza da salvação com base na palavra de Deus. Basicamente é isso que fazem aqueles que se dispõem a discipular nesse início. E muitos aqui foram e são capacitados para isso. E uma das necessidades maiores que temos é de homens. E mulheres também, mas as mulheres são mais disponíveis. Mas é preciso que... Bom, eu tenho orado o tempo todo, por assim dizer, de dia, de noite, que Deus levante trabalhadores para a sua seara. Jesus disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Isso eu tenho orado. Agora, seria bom que você se dissesse como Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim, para servir onde o Senhor quer e da maneira como o Senhor quer, né? Então, o apóstolo Paulo recomendou em terceiro lugar a Timóteo
que ele participasse dos seus sofrimentos. Como? Como bom soldado de Cristo Jesus. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. O que é que Paulo está chamando Timóteo a fazer? Participa dos meus sofrimentos. Toda vez que você vai fazer a obra de Deus, você vai enfrentar barreiras, oposição, aí você vai enfrentar um combate. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 13, quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Quem é que vestia uma armadura naquela época? Era um soldado romano. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Então, é uma guerra espiritual. Ela é travada na sua família, ela é travada na igreja, ela é travada no seu trabalho, onde você estiver, o inimigo vai se levantar, mas você não está sozinho, você tem armas, e aí entra você viver, fala da justiça, fala, eu não estou com o texto aberto aqui não, da armadura de Deus, fala no escudo da fé. Não, vamos lá, tem que ir lá. Eu só estou preocupado com o tempo, porque eu tenho pouco tempo, mas o texto diz assim, por isso, peguem, versículo 14 de Efésios 6. Portanto, fiquem firmes, cingindo-vos com a verdade. Eu não vou pregar sobre isso agora, mas falar a verdade. Você vai usar um cinto da verdade. É o cinto que vai prender essa armadura. Vestindo a couraça da justiça, que protege o seu peito contra qualquer arte do maligno. E a couraça da justiça é a justiça que eu e você temos em Jesus. Mas também implica em não praticar a injustiça, não fazer o que é errado, né? Tem os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Você prega o Evangelho da Paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual você poderá apagar todos os dardos inflamados do maligno. Use também o capacete da salvação, que é a certeza da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ore em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então são armas, são essas armas que nós temos que usar, são elas que nos permitem vencer os ataques do inimigo. E elas são poderosas em Deus para vencer o mal. Isso vai requerer de você relacionamento com Deus, vai requerer de você vida de oração. Então, não tem jeito de fugir. Se você quer fazer o que a Bíblia manda para que eu e você façamos, a gente tem que buscar e levar a sério a vida cristã. Faça o que você fizer nesse mundo, você tem que levar a sério a Deus. Porque não dá para brincar
com Deus. Não dá para brincar de ser crente. A vida cristã precisa ser levada a sério. 2 Timóteo 1,8. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. No capítulo 4, verso 5. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Bem, mas o apóstolo Paulo recomendou a Timóteo que ele participasse dos seus sofrimentos como bom soldado em serviço. A sua prioridade era de agradar aquele que o havia convocado. Imagine um soldado que é convocado e ele, lá no meio do seu trabalho, ele fala, olha, eu vou ali resolver um problema. Você está de serviço, você não pode sair dali. Você está naquele tempo que você está servindo, você não dá para sair. É claro que se você tiver uma enfermidade, se você tiver um problema, isso aí é outra coisa, mas se você não pode viver a sua vida e servir como soldado. Soldado tem horário, tem disciplina, tem uma série de coisas que ele tem que fazer. Então, o texto diz, nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, nos seus próprios interesses, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Então, isso exige dedicação total a Deus. Você não é de Deus só quando você quer, você é de Deus tempo integral. Você tem que entender isso. Trabalhando, estudando, onde você está, você serve a Deus e você vive para Ele. Você é dele, você pertence a Ele. Por isso que Jesus ensinou, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas, aquilo que a gente entende como, eu tenho que buscar isso, o pão de cada dia, tem sim, mas busque primeiro o reino de Deus e Deus vai providenciar o resto. Deus vai providenciar os meios. Paulo recomendou que ele participasse dos seus sofrimentos como um atleta que compete de acordo com as regras. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. Então, quando alguém participa de uma competição, de um jogo, de Jogos Olímpicos, existem regras, existem normas que, se transgredidas, desclassificam aquele que pretende subir ao pódio. Então, todo atleta quer vencer, quer subir ao pódio, quer receber o troféu, quer receber a medalha. Para vencer, então, uma competição, é preciso lutar legitimamente de acordo com as regras. Todos os jogos têm regras, exige-se treinamento preliminar. Nos tempos do apóstolo Paulo, nos Jogos Olímpicos, todo atleta teria que jurar que treinou pelo menos durante 10 meses, eu não sei hoje. Eu sei de pessoas que ficam treinando quase 2, 3 anos hoje. Naquela época se exigia no mínimo um treino de 10 meses. Então a disciplina é essencial. 1 Coríntios 9, 24, 27 diz, vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, corram de tal maneira que vocês ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina.
para alcançar uma coroa corruptível. Mas nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. E que disciplina eu e você precisamos ter? Disciplina na oração, disciplina na leitura, estudo, meditação, memorização da palavra, na obediência, nos jejuns, no testemunho. Paulo recomendou a Timóteo ainda que ele participasse dos seus sofrimentos como um lavrador que trabalha arduamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Possivelmente aqui está em pauta o sustento que ele tinha que ter consciência de que ele precisava receber. 1 Coríntios 9, 9 a 11, diz assim: porque na lei de Moisés está escrito, não amarre a boca do boi quando ele pisa o grão. Por acaso Deus está preocupado com bois? Será que não é certamente por nossa causa que ele está dizendo isso? É claro que é por nossa causa que isso está escrito. Pois quem lavra deve fazê-lo na esperança, e o que colhe deve fazê-lo na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bens materiais? Então, o texto é muito claro. Então, ele diz para Timóteo, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Talvez Timóteo tivesse dificuldade em receber estes frutos, e eu muitas vezes tive essa dificuldade, e confesso para os irmãos que não é fácil fazer isso, receber, acolher, mas Deus nos leva a nos humilharmos e a dependermos dele através do sustento que ele providencia para nós. Então, é preciso que você desça da sua autossuficiência e confie em Deus e aprenda a receber. Por isso que ele disse, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Mas Paulo recomendou a Timóteo, em quarto lugar, que ele pensasse bem no que Paulo estava lhe dizendo. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Eu e você, quando ouvimos a palavra de Deus, será que nós refletimos nela? Será que aquilo que você ouve aqui, você ouve e quando você sai ali na porta, você não é capaz de lembrar-se de nada, nem saber o que foi dito aqui? Será que é assim? Só Deus sabe, né? Mas é uma oportunidade para refletirmos agora. O que temos feito com aquilo que temos ouvido de Deus através daqueles que Ele usa como instrumentos para nos falar? Lá em casa, e nos momentos em que eu estou caminhando, e então eu procuro ouvir sempre uma mensagem.
Hoje eu mandei para vocês uma mensagem que eu recebi de um membro da igreja aqui. E eu ouço essa irmã, Joyce Maia, quase que diariamente. Não assino o meu nome de baixo, mas eu poderia dizer que, eu não vou nem dizer o percentual, mas ela tem um conceito muito grande no meu entendimento, porque ela é muito fiel às Escrituras. Eu não creio que você devia nem confiar totalmente em mim, nem em nada que você ouve. Você tem que conhecer esse livro e ver se o que eu prego e o que alguém prega tem base na Bíblia. Há muita coisa que eu disse, epa, mas ouço sempre. E essa irmãzinha tem me ajudado bastante em momentos que eu preciso. Coisas que eu já sei, mas que muitas vezes vêm ao encontro de necessidades que eu tenho. E se há uma pessoa que eu poderia recomendar a você, eu não digo 100%, porque eu não vou, a minha fé não está baseada no que ela diz, mas no que a palavra de Deus diz, mas é uma boa referência. Bem, eu estava pensando em citar outros pregadores, mas vou ficar por aqui por enquanto. Então, é importante que você medite e que você esteja meditando naquilo que é dito e que você pergunte a você, como é que eu posso viver isso? O que eu tenho que fazer para viver isso? Então é preciso que nós reflitamos sobre o que ouvimos, sobre o que lemos, e nós não podemos refletir sobre algo que nós não lemos, não ouvimos, né? Então, Paulo recomendou, finalmente, em quinto lugar, que ele procurasse apresentar-se a Deus aprovado. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Para se apresentar a Deus aprovado, Timóteo não deveria ter nada que o envergonhasse. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. Paulo escrevendo aos 2 Coríntios, capítulo 6, verso 3, ele diz assim, não queremos dar nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo nos recomendamos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na paciência, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, tanto para atacar como para defender, por honra e por desonra. Quando fala desonra, é você honrando e recebendo desonra, por infâmia e por boa fama. Muitas vezes somos injustamente infamados, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Normalmente hoje as pessoas costumam pregar coisas bem diferentes destas, né? Você precisa estar numa boa, você precisa estar
você não pode ter nenhum problema. Isso não é de Deus. Problema não é de servo de Deus. É dificuldades, lutas. Isso aí é para o ímpio. O crente não passa por essas coisas. Passa sim. Passa, mas tem resposta. Passa, mas tem solução. Passa, mas tem ajuda. Invoca-me no dia da angústia, eu livrarei e tu me glorificarás. Né? Então, nós temos ajuda, nós temos socorro. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, nós temos ajuda, temos auxílio, temos socorro, temos amparo, temos a promessa do Senhor que nunca vai nos deixar, nunca jamais nos abandonará. E eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Para apresentar-se aprovado, Timóteo deveria manejar corretamente a palavra de Deus. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Quem serve a Deus deve ler a palavra, deve estudar a palavra, ouvir a palavra, memorizar a palavra, meditar na palavra. Quando Deus determinou que o rei que fosse colocado sobre Israel deveria ter uma cópia do livro da lei, isso porque naquele tempo só o sacerdote tinha uma cópia do livro da lei. Mas o rei tinha que ter. E lá diz para que ele se tornasse humilde, para que ele reconhecesse que Deus é Deus e que, enfim, a palavra de Deus o tornaria humilde para servir a Deus. Ninguém pode servir a Deus se não for humilde. Então é importante que nós entendamos isso. A palavra de Deus nos faz humilde. A palavra de Deus nos coloca onde realmente nós devemos estar. A palavra de Deus nos faz conscientes daquilo que nós somos em nós mesmos e daquilo que Deus é e pode ser em nós. Então, quem serve a Deus deve conhecer a palavra, saber usá-la, saber manejá-la. Conclusão. Paulo recomendou a Timóteo, primeiro, que Timóteo se fortificasse na graça que há em Cristo Jesus. Segundo, que ele fizesse discípulos. Terceiro, que ele participasse dos seus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Como bom soldado em serviço, sua prioridade era agradar aquele que o havia convocado. Que ele participasse dos seus sofrimentos como atleta que compete de acordo com as regras. Que ele participasse dos seus sofrimentos como um lavrador que trabalha arduamente. Paulo recomendou a Timóteo, em quarto lugar, que ele pensasse bem no que ele estava lhe dizendo. E em quinto lugar, que ele procurasse apresentar-se a Deus aprovado.